Olá, tudo bem? Tem certas pragas que a gente só descobre e elas só existem porque a gente permite que elas existem e elas precisam ser eliminadas. E infelizmente elas estão sendo criadas muitas vezes dentro das nossas próprias casas. Então, vamos entender bem como que isso funciona, né, gente? Uma geração de mulheres que se vendem, que exploram os homens, que foram criadas por homens que não estão assumindo o seu lugar, que deixaram, que abdicaram do seu lugar. E olha, pode parecer ridículo, pode parecer estranho. A gente vê cada coisa estranha nessa internet, mas não é brincadeira não, está acontecendo e só acontece porque tem uma infinidade de homens deslocados dos seus lugares que não cumprem o mínimo do papel de homem no meio da sociedade. Existem os homens maus, criminosos, que passam por cima de todas as leis, de tudo que se puder pensar. A gente viu aí agora, esses dias atrás aí, que aconteceu em Sinópolis, o caminhoneiro trabalhando, um pedreiro, psicopata, louco, criminoso, trabalhando do lado numa obra, esperou o melhor momento para poder entrar na casa das mulheres e destruiu e acabou com todas as mulheres que estavam ali, a esposa e as filhas. Foi uma coisa horrenda que ele fez. Porque 4 mulheres contra um homem não conseguiram, e o cara acabou com ela e o cara fez coisas medonhas com elas, inclusive violar a essas mulheres depois de mortas, na hora que estavam morrendo. Então, uma situação que é inaceitável, que o ser humano seja capaz de fazer, mas que, sim, a gente sabe que acontece e a gente sabe que o homem tem mais força. Então, existem homens maus. Eu passei já por situações de abuso e violência, eu sei que isso acontece, mas isso é uma coisa mínima. E no meio disso, existe um bolo de homem que fica assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não sabe para que lado vai sempre sendo comandado pelos acontecimentos, sem ter a menor percepção de nada do que está acontecendo. E aí do outro lado também tem o tantico de homem que sabe o que está acontecendo, que tenta evitar, que tenta mostrar, mas são poucos. Então a gente tem o tantico de criminoso, de pessoas ruins. Esses maus, eles também vão ser violentamente cruéis, sem limites. Existe também no meio uma grande massa de homens bons e existe um outro tantinho de homens que são acordados para a realidade e que tentam agir legalmente, falando a verdade, mostrando para mostrar as coisas. Então a gente tem três características masculinas, esses 3 tipos de homens, e destes 3 tipos de homem, a maioria são sempre exceção e que precisam acordar e que a gente precisa trazer de volta a realidade. Então precisamos entrar nessa redoma que esses homens redondam e trazer para a realidade para que haja melhora da vida numa sociedade. Porque tem muita gente sofrendo e muitos estão falando que e muitos estão já começando a falar dos abusos que estão sofrendo, estão despertos, mas eles não sabem o que levou para esse abuso, para essa exploração, que foi exatamente a negligência, infelizmente, porque sempre isso vai estar na mão dos homens, esse posicionamento vai estar na mão dos homens. Parece duro o que eu estou falando aqui, mas sim, é uma coisa que está na mão de vocês. Então assim, fiquem comigo até o final, já curte esse vídeo, entendeu? Para fazer com que essa mensagem, fazer com que esse vídeo alcance outras pessoas, homens que podem ser transformados e que venham a cair na realidade. Isso é muito importante, porque muitos estão passando por situações e não sabem como lidar. Então precisam cair na realidade.
e não é fazendo certas coisas, aceitando certas coisas que vocês estão sendo bons. Então, assim, tem uma menina que ela fala nitidamente na internet, tem um vídeo dela rodando aí, que se um homem ficar comigo, ele não vai levar nada. Então ela começa assim, ela começa a falar, foi tudo conquista dos homens que eu arranjo. Ela fala isso como se fosse... Ela fala isso como se fosse assim, ela quisesse estar ensinando para as outras mulheres aquilo que elas têm que fazer. Então, pelo que eu entendi do relato dela, ela teve vários relacionamentos e de cada um relacionamento ela teve alguém que deu as coisas. Então ela fala assim, arrume macho que dê as coisas, não devolva as coisas. E ela tem orgulho de falar que foi casada várias vezes. E ela usa assim a palavra macho. O macho me deu a casa, que não é muito boa, mas não é melhor morar de aluguel. O outro deu a mesa. E aí ela dá aqueles gritinhos assim, como se fosse né, sabe? Aí um deu o armário, teve um outro que deu a geladeira. Então ela vai fazendo assim um tour pela casa dela e mostrando tudo aquilo que ela conseguiu com os machos. Ela usa essa palavra, com os machos, nem é homem, marido, não, com os meus machos. Então você olha bem o tamanho da vulgaridade, o tamanho da monstruosidade e a mentalidade pervertida que está sendo criada nesse mundo. Então ela começa assim, fazer aquele tour pela casa dela. Esse daqui foi o macho que me deu a minha cama, esse daqui é a geladeira, foi o macho que me deu, foi um outro. Todos os itens da casa dela, ela delega a obter através de um homem, entendeu? Só que assim, a casa não foi montada por uma família estruturada onde que ela casou e foram ali galgando passinhos por passinhos para conquistar, ou se ela tivesse tido um homem que já tivesse isso, ela tá ali mantendo e honrando esse homem. Não, é tudo, ela usa uns termos vulgares, minhas macharadas, enfim, coisas assim que tá se tornando algo normal, tá se tornando algo natural entre as mulheres. E o porquê que isso acontece? Então a gente precisa estar muito atento ao porquê que isso está acontecendo, que é o mais importante de tudo isso. Ou seja, tudo que ela tem, ela adquiriu usurpando de algum homem, e ela não sente peso nenhum de estar mostrando isso aí para as mulheres. Entendeu? E ainda instigando outras mulheres a fazer o mesmo, porque isso para ela é o máximo que ela fez. Ela não tem pudor, ela não tem sentimento nenhum nessa mulher de identificação com a realidade ou com o mal que ela está praticando. Então, assim, que isso é impróprio que ela está fazendo. Ela está tirando proveito dos homens e não é uma mulher, essa menina não é uma mulher, digamos... Sabe, porque tem mulher, é uma mulher comum, não é mulher que ficam aí fazendo lives, que ficam aí pegando o dinheiro do homem, que sustenta esse tipo de mulher, sabe? Esse tipo de mulher. Que existe assim, OnlyFans, várias plataformas que os homens bancam mesmo as prostitutas, entregam todos os recursos para essas mulheres se empoderar e se valorizar, porque o empoderamento é o chiqueiramento. É levar para podridão, para destruição, para futilidade, para obscenidade, para perversão, para devassidão. É só isso. Quando você fala de empoderamento, essa palavra logo já te remete a um chinqueiro humano. É o que eu vejo hoje. É onde que tudo que tá podre, que tá sujo, sabe, que pode acontecer com alguma pessoa, aconteça. E é isso. Se alimentar da lavagem, se alimentar do podre, daquilo que não tem valor, e gostar da imundícia, gostar da sujeira, gostar do mau cheiro, gostar de estar sujo, é isso. É esse tipo de mulher, e é esse tipo de mulher que é gerado por esse tipo de homem, que sustenta, que dá para essa mulher todas essas coisas. Tudo que ela tem foi usando algum desses sem noção, desses sem percepção, que sustentam tudo o que essa mulher tem. Não tem, assim, ela não tem nada ali.
Ela foi mostrando um monte de coisa dentro da casa e tudo aquilo ela foi mostrando. E olha a quantidade de relacionamento que ela tem. Parece uma mulher simples, uma mulher comum, mas é uma mulher usurpadora. E sente orgulho de dizer isso. Porque dentro de uma casa tem vários itens. A gente sabe que para a gente construir uma casa e colocar as coisas dentro dela, existe um esforço muito grande, existe uma dedicação muito grande, existe um trabalho muito grande para a gente conseguir cada pedacinho de coisa que tem dentro de uma casa, cada pedacinho de pano, cada metalzinho. É um trabalho, é uma conquista de meses, anos e anos. Mas ela não, ela tem tudo com maior facilidade. E a culpa, infelizmente, é dos homens que bancam isso. Então, assim, ela teve vários relacionamentos, vários homens. E cada um deles ela conseguiu tirar algo deles para colocar dentro daquela casa. E ela fala isso com orgulho, entendeu? Isso para ela é um motivo de orgulho. E é muito triste um negócio desse. E tudo que... E como ela se apropria das coisas, ela sabe, consegue dominar a relação, ela consegue explorar. Então só existe uma mulher se vendendo porque tem uma mulher que está comprando e está mantendo esse desmantelamento social que a gente vê hoje. Toda essa crueldade, toda essa falta de consciência feminina que a gente encontra é porque tem um homem que está errando no papel dele de homem. A falta de percepção do homem de quem ele é, do poder que ele tem, é que sustenta toda a obra do mal, que sustenta essas mulheres que consegue tirar dinheiro, sustenta a prostituição desses canais, dessas plataformas, como OnlyFans, sustenta baladas, porque lá onde eles vão ser explorados e vão tirar deles, é que sustenta prostíbulos. Todo desmantelamento é o homem, sempre é o homem que vai dominar. Porque existe uma ordem de Deus estabelecida no universo, e essa ordem de Deus foi direta por homem, entendeu? Existe na Bíblia todo um trabalho na Bíblia que existe, que mostra como Deus elaborou isso, dando total poder para os homens. E infelizmente existem esses homens, né, que estão patrocinando essa podridão que tá aí no mundo, porque isso só existe por causa da falta de percepção, pela falta de alinhamento de um homem com aquilo que foi designado para ele através de Deus. Se o homem não faz o que ele tem que fazer, não tem um substituto que entra no lugar, porque não pode ser a mulher, ela explora, porém ela está sendo usada pelas forças das trevas, e nesse ponto quem entra são demônios que entram para agir. O que acarreta essa situação, que essas mulheres, cada vez que elas se separam de um homem, que elas trocam de homem por outro, vários demônios a mais vão entrando ali, sabe? Isso é bíblico. De uma relação para outra, que vem segunda, terceira, quarta, é sempre pior do que a primeira situação. E isso não é só como uma transformação e um arrependimento e a pessoa muda e depois a casa tá limpa, tá varrida e vem outros demônios e vão tomar posse, não. Quando essa mulher quebra um contrato espiritual e se une a outro homem, a vários outros homens, para poder usufruir, ali o homem ele tem a carga dele de estar dando esse poder para a mulher. E aí, como está escrito na Bíblia, eu sempre vou falar que independente que algumas pessoas talvez não gostem, mas eu sempre vou ter que citar aqui coisas da Bíblia, porque toda vez que um se vai, vem vários demônios para poder dar força a essa mulher para ela fazer mais. E o homem patrocinando tudo isso. Então cabe o homem se posicionar e parar, eu vejo assim, eu tenho visto canais, principalmente Red Pill e outros aí que têm o intuito de fazer com que os homens eles cresçam, que os homens se despertem, mas eles apoiam a prostituição, eles preferem pagar as mulheres achando que eles estão fazendo a coisa correta,
Só que eles não estão fazendo a coisa correta, porque toda vez que você paga uma mulher, que você dá alguma coisa para a mulher em troca de sexo, em troca de momentos prazerosos ali que você imagina que é prazeroso, você está trazendo maldição para sua própria vida e você está dando mais munição para que esse tipo de mulher cresça cada vez mais na sociedade, anulando tudo aquilo que foi designado por Deus, que é a coisa mais importante. Deus, ele não deixou a mulher para isso, e muito menos deixou o homem para ter essa atitude, porque para mim isso é uma atitude covarde, porque um relacionamento, ele vai, você vai ter que desempenhar, você vai ter que ter ali um trabalho para construir um relacionamento, você vai ter ali que ter um certo jogo de cintura ali para manter um relacionamento, isso tanto da parte do homem como da mulher, porque você tem que abrir mão, sim, de várias coisas, você tem que entender que muitas vezes você vai ter que abrir mão tanto o homem quanto a mulher. Então, assim, é muito fácil você achar que está fazendo correto, que você não está tendo trabalho, pagando, bancando esse tipo de mulher. Só que você está patrocinando exatamente aquilo que você condena aqui, que você fala que as mulheres são isso, que as mulheres são aquilo, que elas são interesseiras, que elas não dão valor aos homens, mas elas estão fazendo isso exatamente porque você, de uma certa forma direta, digamos assim, você está patrocinando esse tipo de mulher para se isentar de uma responsabilidade também, assim como elas. Ou seja, de um lado, vocês patrocinam as futilidades dessas mulheres, e de outro lado, essa raça miserável acaba crescendo porque você está dando poder a elas. Então vale a pena você pensar se realmente o que você está fazendo é o que é correto e mudar esse comportamento, porque existe sim mulheres com uma conduta sensata. E quando eu falo assim que existem mulheres boas com uma conduta sensata, não estou te falando que vai ser fácil. Não vai ser fácil, não vai ser fácil para você, não vai ser fácil para ela, porque construir um relacionamento, construir um lar, porque não digo construir uma casa, construir uma família, construir um lar, isso demanda sabedoria, isso demanda governo que parte de vocês homens, sabedoria que parte da mulher, isso dá trabalho, porém é um trabalho gratificante, que você está cumprindo com o seu papel, você não está negando aquilo que foi designado por você, e a partir do momento que você nega aquilo que foi designado por Deus, por você, as coisas tendem a dar errado, porque aí você está abrindo mão daquilo que é perfeito, daquilo que foi feito para funcionar, para deixar entrar na sua vida, eu posso dizer demônios, porque existem, né? O lado espiritual existe, ele não é separado de você, por mais que você não acredite, mas você tem uma alma, é seu espírito que se comunica, é tudo isso. E existe uma carga espiritual muito grande quando você abre mão do seu papel para poder estar patrocinando esse tipo de demônios, entendeu? Porque a partir do momento que você patrocina esse tipo de mulher, você está patrocinando demônios, você está patrocinando pessoas para se transformar cada dia mais em pessoas demoníacas e que não vão agregar valor nenhum dentro da família que vive e também, principalmente, diante da sociedade. É uma quebra daquilo que Deus designou, ou seja, você está quebrando aquilo que o seu pai, que Deus deixou para que você cumpra. Então isso é muito sério e a gente deve pensar no que a gente está fazendo e parar com essa ideia de que é melhor eu pagar uma GP, é melhor eu fazer isso, é melhor ter uma coisa casual e pagar por isso, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, vai te trazer ruína. Você pensa que isso se torna barato na sua vida, mas não, é um preço muito alto que você está pagando e ainda não se deu conta. De mais a mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo no coração e até o próximo vídeo.